ou anormais ou não. São simplesmente formas comuns a uma e outra. Tais semelhanças, contudo, são na realidade superficiais. O único aspecto claramente conjuntivo de que partilhem a parapsicologia e a psiquiatria não superficial é o envolvimento com a vida mental inconsciente. Esta circunstância constitui característica identificadora desses dois campos e, talvez, somente deles. Todavia, é igualmente importante. Se as aptidões de psi não fossem obscurecidas pela inconsciência, seriam, sem dúvida, tão fáceis de reconhecer que teriam sido registradas na história desde a psicologia de Aristóteles. Do lado da psicopatologia, conforme Freud teve o gênio de apreciar, é a relegação dos desejos mal ajustados a níveis inconscientes que lhes permite perdurem e cheguem finalmente a prejudicar o ajustamento individual. Reconhecê-lo foi, sem dúvida, de primordial importância para a psiquiatria. E é esta a vasta psicologia do inconsciente, acompanhada de todas as suas propriedades peculiares, artifícios e funções, muitas ainda a descobrir, que constitui a principal característica do fundo comum desses dois ramos do estudo do homem, a psiquiatria e a parapsicologia. Contudo, a relação entre psi e a psiquiatria é ainda definidamente limitada. A questão mais importante é: haverá qualquer correlação causal essencial entre os dois campos, entre ESP e os dispositivos patológicos do espírito de que parece aproximar-se? Serão os fenômenos de psi anormais? Ou, por outro lado, são as moléstias mentais produzidas por psi? É possível começar a responder esta importante pergunta em dois sentidos, revendo as maneiras de atacar o problema que até agora produziram resultado. Em primeiro lugar, realizaram-se estudos de aptidão ESP por meio de experiências com cartas em hospícios. Nenhum deles, contudo, revelou até agora a conexão causal entre a patologia ESP, embora muitos paranoicos aleguem perseguição telepática. Não existe qualquer documento que prove possuir qualquer deles aptidão ESP especial. Longa série de casos espontâneos nem mesmo sugeriu qualquer relação de ESP com as desordens mentais. A impressão que se tem, de preferência, é que as pessoas capazes de experiências ESP são, por igual a outras, indivíduos normais, saudáveis. Os estudos de personalidade de Stuart, Schmidler e Humphrey tendem à sugestão, com certa reserva, de que quanto melhor ajustado o indivíduo, tanto mais provavelmente revelará desvios positivos das médias do ocaso nos dados de ESP nos trabalhos de Schmidler de ESP, combinados às experiências de Rorschach. Os sujeitos bem ajustados salientaram-se como o grupo que produzia os maiores desvios, tanto positivos quanto negativos, e o tamanho do desvio da média do ocaso devia ser a melhor medida do volume do efeito ESP. Sem dúvida alguma, se existisse qualquer conexão fundamental entre a moléstia mental e a aptidão psi, os primeiros psiquiatras teriam encontrado fenômenos de psi em muito maior número do que se deu, e provavelmente a parapsicologia não teria passado nunca a ramo independente de pesquisa. Assim também, se houvesse quaisquer ligações causais comuns, os investigadores de psi teriam já agora aprendido a se concentrarem nos hospícios como o setor mais proveitoso para a continuação das investigações. A revisão dos resultados de experiências em hospícios feitos por meio de processos padronizados e garantias, esperando publicação, por Esther Foster, revelam que, enquanto se demonstrou ESP em diversos grupos de pacientes, não houve realizações salientes ou de indivíduos ou de qualquer outro grupo classificado. Em conjunto, não há motivo para julgar que os fenômenos de psi são anormais ou que as desordens mentais favorecem a manifestação de efeitos de psi. Embora as duas espécies de ocorrências tenham muito em comum para inúmeras correlações importantes, até agora nenhuma delas parece determinante, nem qualquer uma produz a outra. Da mesma forma que qualquer outra aptidão,
Psi pode fazer parte do pensamento patológico ou mesmo tornar-se aspecto saliente. Igualmente, a semelhança entre certas experiências de psi e as alucinações puras leva muitas vezes a erros graves de julgamento por parte do sujeito que realiza a experiência, erros esses que podem, quando demasiadamente salientados, tornar-se seriamente prejudiciais. Há, por exemplo, o caso de uma senhora que, em seguida à morte trágica de uma filha, começou a ouvir a voz assegurando estar viva. Pouco depois a senhora começou a receber conselhos orientadores e premonições que a impressionaram e ao marido cientista como genuinamente psíquicos por natureza. Também fiquei impressionado, embora não me fosse possível tirar conclusões. Aumentando as experiências que ela referia, não havia meios de saber até onde seria prudente deixá-las ir. Finalmente, contudo, tornou-se evidente que a saúde mental da senhora estava sendo prejudicada, sendo então necessário tratar do caso como se fosse psiquiátrico. Tornou-se evidente, finalmente, que, se Psi tivesse tomado parte, ter-se-ia utilizado como dispositivo neurótico. Mas não há motivo para que não fosse mal usado, exatamente como a visão. A memória ou qualquer outra função normal pode utilizar-se em forma ou grau patológico. É raro, todavia, que psi apareça em mistura tão anormal. Apesar de tudo, impõe-se a necessidade de colaboração entre o psiquiatra e o parapsicólogo. Mesmo que não se descubra qualquer conexão fundamental entre os fenômenos mais importantes dos respectivos campos, existem outros setores de interesse comum que podem tornar útil a cooperação. Antes de tudo, o psiquiatra está em posição vantajosa para se ocupar dos problemas de psi. Devido à própria natureza dos seus trabalhos, dispõe de oportunidade extremamente boa para encontrar experiências de psi, mas também para observá-las no cenário psicológico da vida do paciente. Os que utilizam especialmente materiais de sonhos, conforme fazem todas as escolas analíticas, deparam muita vez com exemplos de ESP, especialmente casos que sugerem telepatia, que se oferecem no curso das análises. Já assinalamos muitos desses casos como material acidental nos escritos de psiquiatria. Depende naturalmente do interesse do psiquiatra observar o caráter telepático da experiência quando se apresenta. Nenhum outro profissional tem, contudo, oportunidade semelhante para explorar experiências de psi em primeira mão. O psiquiatra tem outra vantagem, especialmente se possui relação em hospícios. Aí se encontram grupos de pacientes classificados que, pelo menos até certo ponto, já estão reunidos do ponto de vista de certas características da personalidade, mesmo que seja tão só sob o aspecto patológico. A oportunidade de observar quaisquer efeitos psicapazes de ocorrer contra este fundo de classificação é de grande valor. No decurso do tratamento, nota-se igualmente o nivelamento semelhante. Oferece-se ao psiquiatra a oportunidade de estudar qualquer desenvolvimento singular, como a tendência de passar por experiências de psi, face aos estádios de desenvolvimento através dos quais a terapia leva o indivíduo. Fica mesmo em condições de proceder acidentalmente a experiências de psi à proporção que progride o tratamento. O Dr. Hubert Urban foi o primeiro a utilizar esta oportunidade na Clínica Neuropsiquiatra de Innsbruck, na Áustria, quando deu início a comparações clínicas de ESP em experiências com cartas antes e depois do tratamento de choque. Nesse esforço pioneiro teve de lutar com a adaptação necessária dos processos de laboratórios à situação clínica, e não é de surpreender que se oferecessem certos problemas capazes de causar demora na interpretação dos resultados. Ainda está, portanto, por decidir se o tratamento pelo choque afeta a aptidão de ESP do sujeito de maneira apreciável. Mas, pelo menos, procedeu-se a um ataque ao problema,
realizando-se progresso suficiente para mostrar a possibilidade de se utilizarem os processos experimentais eficazmente junto ao leito sem prejudicar indevidamente os padrões de precaução. Quanto a isto, as experiências de psi se ajustam perfeitamente a qualquer processo terapêutico como acidentais, acompanhando-se todo o curso da recuperação do paciente com o registro das realizações experimentais para fim de estudo comparativo. E agora, para inverter a questão, qual a contribuição das pesquisas de psi de interesse para a psiquiatria? Responde-se em parte com as descobertas já realizadas, embora haja algumas possibilidades ainda não desenvolvidas que passarei primeiramente em revista. Uma delas é saber se será possível desenvolver qualquer modo telepático útil de relação entre o psiquiatra e o paciente. Embora pareça a alguns profissionais fantasia ridícula, o fato é que muitos psiquiatras acham que vislumbres de penetração telepática representam às vezes certo papel no trabalho e experiências profissionais. Por enquanto tais impressões são somente clínicas, mas é perfeitamente evidente que, se for possível comprová-las experimentalmente, os resultados se revestirão de importância para a psiquiatria. Deve ter-se presente ao espírito que o cientista é aquele que formula perguntas enquanto ainda se duvida das respostas. Qualquer um assim pode fazer em estádios posteriores. Segunda possibilidade é que a psicocinese pode ser fator na medicina psicossomática. Tal ideia ainda é conjectural, mas parece inteiramente ilógica. Se o espírito é capaz de atuar, pouco que seja, sobre objetos, como dados em movimento, parece razoável supor que deveria ser capaz de influir sobre a matéria do próprio corpo. Certo número de efeitos psicogenéticos ou mentalmente produzidos sobre o corpo confunde frequentemente o cientista. Entre estes se contam os denominados de estigmas, lesões ou ferimentos orgânicos, como os que se dizem ter ocorrido em Teresa Neumann na Alemanha. Neste caso conhecido mas ainda incerto, disse que o corpo humano produz a intervalos regulares uma imitação dos ferimentos de Cristo. Supunha-se que tal efeito não tivesse qualquer causa orgânica ou física. Em todos esses casos não verificados tem-se naturalmente de suspender a opinião científica. Observam-se também os efeitos denominados estigmas ou escrita na pele, como o da senhora Cal, parisiense, que dizem ter reproduzido na pele os contornos de desenhos transmitidos telepaticamente. Um dos efeitos mais frequentemente demonstrados de estado mental sobre as condições do corpo é o da formação de verrugas em certo ponto como consequência de sugestão hipnótica. Em certos casos o relatório revela ter havido observação continuada durante o período da produção do efeito. Casos espontâneos, especialmente quando bem observados, também contribuem, sendo por vezes muito mais impressionantes do que os experimentais. Por exemplo, um psicólogo que conheci durante muitos anos disse-me certa vez que teve terrível pesadelo, no curso do qual imaginou que lhe estavam vergastando as costas com varas de aço. Sofria terrivelmente no sonho. Os gemidos acordaram a esposa, que o despertou. Como ainda sentisse o resultado doloroso da surra, a mulher acendeu a luz a fim de examinar-lhe as costas. Bastante impressionantemente, estava marcada de vergões vermelhos e brancos, perfeitamente visível. Nada na cama ou no pijama poderia ter causado semelhante efeito. Ele estava convencido de que era efeito psicossomático. Naturalmente, este psicólogo não era capaz de explicar como o próprio espírito lhe dera tal surra. Mas se o PC for fator em qualquer caso destes ou em todos, deve possuir muito maior potencialidade que as experiências com dados revelaram. Não seria de surpreender, contudo, porque nunca anteriormente os primeiros vislumbres de qualquer princípio descoberto revelaram-lhe todo o potencial. Notam-se enigmas semelhantes também em certos tipos de curas. Os melhores são os de cura pela fé. Mesmo que muito se desconte, alguns são inteiramente desconcertantes. Na cidade em que resido,
mora uma professora de economia doméstica, casada com um psicólogo, que conheço há 20 anos. Disse-me que um dia, na aula de cozinha, uma menina deixou espirrar gordura derretida sobre ambas as mãos, saindo a correr para casa à procura do pai, que trabalhava no moinho, e tinha fama de ser brigão. A professora foi ao encalço da menina, achando-a em companhia do pai, que a tinha acalmado e já estava tratando. A menina dentro em pouco não sentiu mais dores, tendo sido possível retirar a gordura por meio de lavagem, sem qualquer mau efeito, embora a professora tivesse receio de que a pele caísse. No dia seguinte, a criança não tinha nenhum bolha, mas todas as outras que mal haviam sido salpicadas apresentavam bolha onde a gordura derretida tinha caído. Observam-se estes efeitos inexplicáveis em grande número e grande variedade, nas orlas da medicina, quer dizer, se procurarem. Ainda constitui mistério o mecanismo psicofísico de que dependem fenômenos tão enigmáticos como a queda de verrugas por sugestão ou o embranquecimento do cabelo por motivos totalmente psíquicos. Entretanto, atualmente nenhum médico bem informado nega que tais fatos se dão às vezes. Quero juntar aqui que a hipótese de PC pode ser útil para explicar estas estranhas ocorrências orgânicas. De qualquer maneira são inexplicáveis atualmente, mesmo que se reúnam todos os ramos da medicina. Há psiquiatras que apreciam o desenvolvimento de processos sistemáticos e padrões em parapsicologia que permitem distinguir entre as verdadeiras experiências de psi e alucinação ou ilusão anormais. Muitos se mostram desejosos de saber, para fins práticos, qual a técnica de verificação de psi a fim de controlar as ilusões de psi que certos pacientes apresentam. A experiência telepática já encontrou lugar no armamento do psiquiatra para o tratamento dos indivíduos cujo temor de perseguição telepática exige tipo concreto de demonstração que o cliente possa ver por si mesmo. Estes começos sem dúvida se expandirão, à proporção que se desenvolveram o conhecimento científico e as habilidades em parapsicologia. Entre as novas descobertas que provavelmente terão importância além dos limites da parapsicologia, está o fator de omissão de psi, já discutido, que atua tão subversivamente na produção de desvios negativos mesmo quando o sujeito procura esforçar-se por produzir acertos acima da média do caso. Tal efeito talvez também tivesse importância para a psiquiatria e para a psicologia da personalidade em geral. Na omissão de psi, lembremos-nos, o sujeito comete erros inconscientemente tão constantes que levam a supor estar realmente evitando em lugar de esforçar-se por atingir o alvo. A omissão resultante não é, porém, ao que parece, devida a negativismo inconsciente. Na maioria dos casos, conforme assinalei anteriormente, a motivação negativa inconsciente pode excluir-se bem definidamente pela análise da prova. Entretanto, aí está uma tendência para dispositivo de proceder erradamente, que faz parte profundamente da natureza humana capaz de, mesmo com a melhor das intenções, por parte do indivíduo, de subverter realmente os seus desejos conscientes. Agora, pensaria alguém que tal fator de descarrilamento eficaz nos níveis mentais inconscientes profundos somente em experiências de psi em que se descobriu? Provavelmente não. Afeta indubitavelmente parte das operações mentais inconscientes do indivíduo, tal como acontece com o processo de psi. Sem dúvida, ninguém algum dia saberá se tal se dá. De qualquer maneira, valeria a pena para a psiquiatria e para a psicologia verificar a generalidade de que se reveste este fator perverso da personalidade nas suas operações ocultas. E descobri-lo talvez não fosse questão excessivamente difícil. Esse mecanismo de omissão de psi talvez pertença ao nível de vida mental menos profundo e irrevogavelmente inconsciente do que o próprio psi, operando na camada rasa da subconsciência de que se ocupa principalmente a psiquiatria, nível cujos elementos é possível trazer à experiência consciente. A contribuição mais importante, porém,
de psi para a psiquiatria está na relação cérebro-pensamento. É, sem dúvida, fundamental para a psiquiatria. Dificilmente se veria como o psiquiatra poderia realmente saber qual a sua situação quanto ao processo conveniente de prática até que esta relação neuropsíquica tenha sido formulada em termos de sólidos princípios científicos. Como pode esperar-se que alguém chegue a saber qual a maneira de tratar um paciente, até que conheça exatamente o de que está tratando, espírito, corpo ambos? Na verdade, os psiquiatras, na sua maioria, seguiram a orientação mecanicista em geral do pensamento da ciência médica. Como se conhece o aspecto somático ou fisiológico do paciente muito melhor, e, portanto, tão mais merecedor de confiança e útil, a tendência natural tem sido em prestar cada vez maior ênfase e confiança àqueles do que a estes. O resultado foi naturalmente a filosofia mecanicista da personalidade humana. Os grupos profissionais e particularmente os que se dedicam à prática pública, como os psiquiatras, tendem para o conservantismo e é conservador seguir as ciências físicas mais firmes, mais bem desenvolvidas. Nada haveria a dizer contra semelhante conservantismo se conduzisse à prática inteiramente eficiente. Contudo, nenhum psiquiatra foi capaz de arquitetar psicoterapia útil e bem-sucedida em teoria coerentemente mecanicista da personalidade. A física do sistema nervoso não lhe fornece todo o quadro da personalidade do paciente. O psiquiatra sabe que é incapaz de interpretar a infelicidade do paciente em termos de qualquer espécie de lei física conhecida. Contudo, o efeito da perspectiva mecanicista revela-se na tendência a pensar principalmente em técnicas físicas, como em qualquer ramo de engenharia. As ideias exploratórias provenientes desta fonte tendem a dirigir os esforços para processos terapêuticos que importam na destruição de alguma seção crítica do sistema nervoso. Atacando aqui ou ali com o bisturi, a agulha ou a corrente elétrica, o psiquiatra procura ver o que consegue em algumas tentativas para dominar os sofrimentos do paciente. Em consequência, na profissão em geral pode observar-se a ausência de teoria global ou ideia orientadora. O esforço assemelha-se grandemente a tateamento empírico em o escuro, com o fito de encontrar urgentemente a cura necessária o mais depressa possível, esperando que a explicação venha depois. E, conforme a experiência mostra, algumas dessas tentativas trazem a cessação dos sintomas agravantes. Exemplificam-nos bem os diversos processos de choque do mecanismo sotoposto por meio de interferência química ou mecânica a partir do exterior. Encarou-se esta medida limitada de sucesso como apoiando a maneira mecanicista de ver, e, sem dúvida, seja o que for que exista no organismo humano, existe, de fato, tremenda porção de mecanismo. Esta sucessão de processos físicos e a falta de qualquer meio apropriado de desafiar a filosofia dominante produziram a explicação psiquiátrica quase exclusivamente física. Felizmente, contudo, conforme vimos, não bloqueou o espírito da profissão as possibilidades que desafiam essa filosofia. A psiquiatria ficou tão perto da natureza humana e dos seus urgentes problemas que é menos dogmática do que as profissões vizinhas. Foi também suficientemente audaz no espírito próprio de pesquisa e bastante compelido pelas próprias limitações terapêuticas que o seu grupo profissional ficou comparativamente receptivo. Ainda mais, a psiquiatria ficou bastante perto dos fatos da parapsicologia para apreciá-los melhor. Talvez, como fazendo parte da natureza total do homem, do que qualquer outra profissão. Quando as implicações das descobertas de psi penetrarem realmente o pensamento e a teoria psiquiátricos, as mudanças resultantes serão tão revolucionárias como provavelmente qualquer outro setor já viu. Dispondo de semelhante desenvolvimento, a psiquiatria continuará, sem dúvida, a ocupar o seu setor avançado na fronteira das ciências que se ocupam da personalidade, por isso que, sem perder a unidade do conceito psicossomático,
Os psiquiatras terão de encarar a genuína diferenciação que realmente existe dentro da unidade mais ampla da personalidade. O reconhecimento desta diferenciação dentro da totalidade do indivíduo poria fim à alternativa inútil, ruinosa de ênfase, que caracteriza a história da profissão, visto como, no passado, a teoria psiquiátrica e a respectiva prática oscilaram da terapia psíquica mecânica, sem conseguir alcançar nunca posição tranquila, execuível. Tal zigue-zaguear provocou muita vez conflito prejudicial no psiquiatra, quando procurou unificar o próprio pensamento em algum arremedo de sistema racional coerente. Muito significaria talvez para a psiquiatria compreender que existe terreno firme de realidade mental dentro da ordem natural, não sendo necessário forçar a interpretação total da operação profissional para dentro dos modelos limitados da lei física sem espírito. Nessa base mais ampla, a psicoterapia se libertaria para elaborar leis próprias. Estas não teriam de subordinar-se ao código dos princípios físicos, químicos ou fisiológicos. Há de deixar-se forçosamente a coordenação final para objetivo de pesquisa muito mais remota. Alguns psiquiatras pesquisadores tentaram, na verdade, assumir essa posição, mas tais aventureiros ficaram isolados, por ser a filosofia dominante da psiquiatria o monismo físico e a própria psiquiatria como ramo da medicina que apenas emergiu do período de experiência. Faltava-lhes, igualmente, o conjunto de fatos experimentais de que dispõe agora com as descobertas de psi. Esses pesquisadores psiquiatras individuais ficaram muito caracteristicamente em minoria. Se as implicações de psi destruírem a resistência devida à influência do pensamento mecanicista na psiquiatria, o que pelo menos é provável aconteça antes que se dê na psicologia acadêmica, as operações da vida mental inconsciente passarão a significar algo além das vísceras, das glândulas sem duetos e do funcionamento do sistema nervoso autonômico. Embora deixando a pesquisa futura descobrir as correlações subjacentes que devem naturalmente existir, o psiquiatra poderá pelo menos considerar os elementos psíquicos da personalidade como realidades primárias em si mesmas. Não se verá mais forçado a pedir-lhes que antes de tudo façam sentido fisiologicamente. Vai insistir, e aí está o nó górdio de toda a mudança de ênfase, que, antes de tudo, façam sentido psicologicamente. Com isso quero dizer que façam sentido com uma psicologia que começa pelas realidades subjetivas verificáveis da personalidade. O desconhecimento que ainda persiste dos princípios subjacentes da vida mental torna toda a base da desordem mental discutível e obscura, permitindo que toda a bateria de medidas terapêuticas repouse em grande parte em base conjetural. Nem mesmo se sabe em que nível de realidade atacar o problema. Será, portanto, um passo à frente ter estabelecido a existência de nível genuinamente mental da personalidade. Tal realização tornará agora pelo menos razoável atacar os problemas mentais desse nível distintivo, porque naturalmente não se ataca nem mesmo se leva em conta um setor sem saber que existe. Agora, contudo, firmado este ponto, será de esperar que se formule algum princípio básico para a psicoterapia. Não será desarrazoado que a psicoterapia precise de certa espécie de psique, contudo, uma psique se ajusta ao tipo físico de psicologia quase tão perfeitamente como o romântico amor se aplicaria a um par de calculadores elétricos. Dispondo das provas experimentais agora registradas, que indicam possuir a personalidade humana a princípios não físicos e portanto distintamente psíquicos, os psiquiatras devem sentir-se mais bem preparados para se orientarem em direção menos física em relação aos pacientes e à clínica. Daí resultaria resistência mais rígida ao conceito da terapia inteiramente materialista. Observa-se ainda outra implicação que resulta das pesquisas de psi, a qual poderá ser significativa para a psicoterapia. Conforme disse anteriormente,
Estes estudos proporcionaram base para possível conceito da liberdade volitiva. Tal conceito liberta a vontade humana da escravidão do materialismo, e é evidente a importância dessa liberdade para o terapeuta. Sem livre-arbítrio no paciente e sem alguma base sólida para aceitar essa noção, o psicoterapista nada mais seria senão um carimbador. De fato, o conceito inteiro de todas as profissões conselheiras gira em torno à mudança de posição em relação a esta questão fundamental. A concepção da psicoterapia assume no paciente personalidade de livre-arbítrio com um sistema de funções verdadeiramente psíquicas, e não físicas, a partir das quais é possível desenvolver e praticar a arte. Essa espécie de psicoterapia desenvolver-se-ia tomando por base o novo conhecimento para que contribuíram as pesquisas de psi. Seria demasiado dizer que a mudança de ponto de vista provocada pelas implicações das descobertas parapsicológicas projetaria luz imediata sobre esses problemas importantes. Seria ir muito além da questão que estou procurando salientar. Ao contrário, queremos salientar que se produziria grande alteração na maneira de pensar da psiquiatria se reconhecesse convenientemente que o espírito atua de maneira a provar que possui natureza própria e não física. Representaria talvez mais do que virar simplesmente às costas importância das teorias e técnicas mecanicistas. Seria impulso positivo em prol de novos princípios peculiares a conceitos pessoais em contraste com conceitos materiais. Adotada esta nova atitude, o caminho estaria aberto à consideração de novas hipóteses bem como a novas explorações dos problemas que estão agora relativamente suspensos. Tal se daria também sem necessidade de abandonar-se qualquer dos princípios ou práticas baseados nos aspectos orgânicos e físicos que se mostraram eficazes. Em uma palavra, abriria as janelas para perspectiva nova e mais ampla para esse importante serviço profissional, que somente uma parte dos seus membros, segundo o modo de ver atual, é capaz de aprender. Capítulo 9. Influência sobre a conduta da vida. Ainda ficou por discutir a suprema necessidade da sociedade humana. Não há dúvida que a maior necessidade dos dias de hoje, bem como de todos os tempos, é de melhor maneira de viverem os homens juntos, códigos morais mais eficazes, filosofia ética adequada. A desumanidade do homem para com o homem está causando hoje mais que nunca aflição extremamente grande. Esta geração tem conhecido mais carnificina, militar ou civil, do que qualquer outra na história escrita, e vivemos todos na terrível apreensão de que ainda não vimos o pior. Vimos uma das maiores, mais cultas, mais obedientes à lei das nações da terra afastar-se da própria base ética de valores para a prática do genocídio e para o emprego das câmaras de torturas. Atormenta agora o mundo o pensamento horripilante que os outro grande povo, tendo já o sistema de valores morais subvertido, parece seguir caminho mais ou menos semelhante. Sobre grande porção da população da Terra as aquisições éticas dos séculos cederam lugar ao código comunista e às práticas desumanas da política secreta. Esta situação crítica não se limita a cenas distantes. Na própria América do Norte podemos pensar estar longe de algum impulso genocida nacional, mas de modo algum se resolveu o problema dos ódios raciais. E apesar de todo o progresso tão gabado e da força, o país demonstra ter progredido pouco em a qualidade desse aspecto nacional de grande relevo, a fibra moral. Em inúmeros aspectos da vida nacional observam-se indícios de que a medida de autodisciplina não está à altura dos padrões que o progresso em outros setores nos faria esperar. Por exemplo, somente observador extremamente partidário seria capaz de pensar que os anos de mau governo, que se tem exposto de maneira quase enfadonha são questão partidária ou passageira. Os que se sentiram mais profundamente afetados pelas revelações dos relatórios Kinsey sobre a vida sexual americana ficam mais perplexos pela dificuldade de saber o que fazer face à situação do que impressionados pelas próprias revelações.
Seja que nos voltemos para o desenvolvimento do jogo, do crime organizado, do uso de entorpecentes, inclusive o alcoolismo, ou para qualquer outra questão relacionada com moral no cenário nacional, o espetáculo é quase sempre o mesmo. Os que defenderam o mundo dos esportes como escola essencial para a formação do caráter pouca desculpa encontrarão para a situação deprimente a que chegou em muitos casos a moralidade atlética. Seja na vida do indivíduo, da família, da nação ou na própria cena global, é clara e urgente a necessidade de se descobrirem melhores meios de guiar o comportamento humano. Não é boa a conduta atual dos seres humanos. Não se trata de saber se os nossos tempos serão melhores ou piores, até que ponto, sob este ou outro aspecto qualquer, do que em qualquer outro período histórico. Está fora do alcance da atual discussão saber o que se pode dizer de bom da situação bem como as explicações em justificação. Tem-se de reconhecer que ainda não se resolveram os problemas da maneira pela qual todos devem mutuamente tratar-se, como organizar a própria vida, e como se comportar nas relações de grupo de tal modo que a sorte do homem por toda parte seja a felicidade em lugar da miséria, a paz em lugar da destruição fratricida, a vida completa ao invés do sofrimento e frustração. É forçoso reconhecer, portanto, que a sociedade precisa desesperadamente de orientação mais eficaz, podendo-se daí partir para ulteriores discussões. Sejam quais forem os códigos, mandamentos, teorias, crenças e tradições que têm guiado os homens para melhor ou para pior no passado, tem-se de reconhecer que não convém ao mundo de hoje. A humanidade precisa urgentemente de código mais eficiente para viver. O que temos de considerar cuidadosamente agora, e provavelmente a questão mais importante de que trata este volume, consiste em saber qual o efeito das descobertas de parapsicologia, bem como suas implicações totais sobre essa necessidade manifestamente urgente da humanidade. Na realidade, o efeito direto, imediato, tangível seria limitado. Essas novas descobertas não patenteiam qualquer entrada ampla para esse vasto setor ético. Nem mesmo representam porta de entrada. Parecem mais as chaves destinadas a abrir a porta que de há muito vem impedindo o progresso em relação aos problemas do comportamento ético. É este o ponto essencial. Se é o único fenômeno do comportamento humano que a ciência natural foi capaz de estudar por meio de experiências controladas e provas quantitativas para saber se tem ou não propriedades não físicas. Esta circunstância torna o fenômeno-chave e a sua investigação projeto-chave de pesquisa. A memória, emoção ou aprendizagem teriam igualmente servido para atacar a questão fundamental dos fatores físicos face aos espirituais da vida humana se fosse possível sujeitar qualquer deles às experiências quantitativas controladas. Boas, conforme dissemos, se é a única aptidão mental que se presta a essa prova decisiva. Por este motivo recolheram com interesse os seus fenômenos os primeiros pesquisadores que se preocupavam com encontrar qualquer prova de propriedades não físicas no homem, sábios que não se sentiam inclinados a abandonar facilmente o conceito da realidade espiritual. Assim sendo, a ciência de Psi abre a porta da filosofia materialista do homem e o comportamento humano para admitir a realidade científica aceitável à presença de fatores na vida humana que não são mecânicos. Tornava-se necessária para abrir essa porta a descoberta científica mais do que filosofia corretiva. A argumentação racionalista não tinha força para fazer girar a lingueta enferrujada pela falta de uso. Somente poderia fazê-la funcionar a alavanca de descobertas empíricas, bem confirmadas, concretas e incontestáveis. Não existe, de fato, qualquer outro instrumento à vista para abrir essa fechadura. Nenhuma liderança religiosa é bastante progressista e inquiridora para pôr de lado as fontes antigas da orientação moral a fim de procurar novos princípios que melhorem as relações humanas. Tal porta não sentiria nunca qualquer pressão por parte da religião ortodoxa,
visto como esta nunca se armou com os instrumentos de investigação indispensáveis para tratar de tais questões no mesmo nível que as ciências. Não é necessário, contudo, que Psi se envolva diretamente nos problemas da vida moral para que revele a importância que tem. Não se trata de saber se aptidões como ESP e PC têm qualquer relação direta com os valores morais. Ao contrário, a importância de Psi reside antes de tudo em constituir processo mental que se pode tomar como operação causal genuína para além da linha limite da lei física. As descobertas forçam o repúdio em nome da ciência materialista que abalou os fundamentos da filosofia materialista dos sistemas éticos do passado. Embora não confirme particularmente qualquer sistema ético tradicional, como tal, destrói a ameaça principal, a filosofia comum contrária a todos os sistemas éticos. Fica assim aberto o caminho para a reconsideração do que for melhor para as necessidades morais do homem. Naturalmente, toda argumentação depende deste segundo ponto: os valores morais não são, definidamente, importantes para o mundo físico. Ninguém pense em levantar questões de moralidade ao tratar das funções e das propriedades de matéria e da energética do universo de espaço-tempo-massa. Assim sendo, se não existissem provas da função psi em qualquer demonstração de fatores extrafísicos de qualquer espécie na personalidade humana, não haveria base para alimentar e manter valores morais de qualquer espécie. Se semelhante maneira física de vir viesse finalmente a dominar inteiramente a vida humana, esquecer-se-iam os valores éticos como qualquer outra crença popular fora da moda. As relações humanas se organizariam naturalmente em base de engenharia sólida, inteligente. Portanto, a descoberta de elemento não físico em a personalidade constitui toda a diferença no mundo quanto a valores éticos. Autoriza o cientista social a tratar dos valores da vida moral em termos dos princípios que adota. Liberta-o inteiramente da necessidade de descobrir primeiramente explicação física para que admita valores humanos na categoria de dados científicos. Agora, em resumo, é possível explorar o mundo do valor pelo direito que lhe assiste. Se a personalidade humana a que pertence a experiência de valor possui propriedades e realiza operações legítimas próprias que desafiam interpretações mecânicas, o cientista que procura tratar dessa personalidade tem o direito de prosseguir a fim de descobrir o que é essa psicologia de valor, o que é o comportamento evolutivo considerado em termos de teoria psíquica em oposição à teoria física. Tudo isso resulta de reconhecer-se que há uma passagem aberta através da antiga barreira fabulosa proibitiva da opinião que o processo mental tem de ser físico para ser real. Não será de esperar que todo mundo se precipite por essa porta repentinamente, muito embora já esteja a chave na mão. A maior parte dos outros cientistas sociais seguiu os psicólogos e ficou detida pela mesma barreira de pensamento mecanicista. Mas, de qualquer maneira, aberturas dessa espécie são, de início, somente para os audazes, em pequeno número. Será, portanto, demasiado extravagante dizer que as pesquisas de psi hão de representar qualquer papel para tornar possível o progresso, mesmo que seja tão só ação libertadora, na direção de programa ético para os homens. Poder-se-á considerar tal papel importante ou não, conforme o ponto de vista. Será decisivamente importante se, como este parece, for passo essencial. A chave pode ser pequena e representar papel enorme. A segunda maneira pela qual o trabalho de parapsicologia exerce influência sobre o problema da conduta, a prova de propriedade não física em o homem permite formular a alegação lógica a favor do livre-arbítrio. Se não houvesse o livre-arbítrio, ficaria sem significação a ideia de julgamento moral. Naturalmente, as máquinas não dispõem de livre-arbítrio. Quando a filosofia do mecanicismo tomou conta da biologia e da psicologia, o conceito de livre-arbítrio desapareceu da discussão.
Somente nos manuais mais antigos de psicologia encontra-se qualquer menção apreciável do livre-arbítrio. A descoberta de fator não físico não estabelece a presença ou a operação da volição livre no homem. Estabelece somente situação que torna o livre-arbítrio possibilidade claramente ilógica. Conforme afirmei anteriormente, a vontade livre não seria possibilidade dentro de qualquer sistema homogeneamente físico, como se supõe que o homem esteja sob o materialismo. Condensada em uma casca de nós, é a seguinte argumentação resultante das implicações de psi em relação à possibilidade de vontade livre no homem. Ofereceu-se mais longamente no capítulo sobre psicologia. Aí assinalei que a liberdade verdadeira e única que faria sentido para o intelecto moderno é o conceito de liberdade dentro do próprio indivíduo, certa independência que as reações centrais, subjetivas da pessoa têm em relação aos princípios físicos com que a personalidade está intimamente relacionada. Agora se verifica que o indivíduo é sistema heterogêneo, possuindo, além da constituição física, ordem extrafísica de operações legítimas que se processem dentro dele. Esta diferenciação dentro do conjunto mais amplo deixa a liberdade de ação de um sistema em relação a outro na extensão em que o permite a distinção e a complexidade de caráter. De tal maneira, a liberdade é uma relação entre, da mesma forma que são precisos dois para haver uma briga, são necessários dois sistemas para tornar possível a liberdade. A extensão de tal liberdade e o potencial total que o aspecto subjetivo da personalidade exerce sobre o objetivo são assuntos que se tende a abandonar a investigações futuras. Tais pesquisas estão esperando que a psicologia volte aos problemas de maior envergadura que, embora indesejáveis, as investigações de psi estão recuperando um do refúgio. Na vida prática, bastante evidentemente, ninguém chegou a abandonar a noção de bom senso do livre-arbítrio. Quem quer que procure agir à guisa de autômatos seria bem justamente trancado às 7 chaves como psicótico e irremediavelmente iludido. Todo o sistema institucional do mundo livre está manifestamente construído em torno à suposição de que os seres humanos são indivíduos que têm vontade própria. As moralidades e os mandamentos presumem evidentemente não só o sentimento a favor do que é direito de certa maneira de viver, mas a liberdade de escolhê-la ou rejeitá-la. A legislação, os tribunais e as instituições penais só têm significação se reportarem a seres morais livres. A escola supõe a natureza intencional dos alunos. O mesmo acontece com a igreja em relação aos fiéis. Mesmo nos setores do comércio, da indústria e dos serviços práticos da vida, as transações baseiam-se todas na suposição de que os homens são capazes de escolher livremente. A arte de vender, as promoções, os incentivos não teriam efeito com automatos. Essas práticas só têm sentido se supõe que os homens têm vontade livre. E ninguém pensaria agir nesses setores representativos de trabalho como se estivesse tratando com boneco mecânico glorificado em lugar de personalidade supermecânica. A questão seria inteiramente diferente no campo do comunismo. E aí a política exige que a linha do partido obedeça à suposição materialista, e a filosofia do Estado conceda tão só ao indivíduo liberdade suficiente que lhe permita aceitar a doutrina. Esta capitulação às forças deterministas da história e da natureza é todo o voluntarismo que se julga necessário. De fato, o principal desafio intelectual do comunismo consiste na contestação do conceito ocidental um tanto frouxo da liberdade individual, enquanto confronta a humanidade com um determinismo filosófico que, à semelhança de credo religioso inteiramente adequado, envolve a vida inteira. Além disso, forçou o mundo a enfrentar a questão fundamental de saber se realmente existe a espécie de liberdade e responsabilidade moral do indivíduo que a cultura ocidental supõe. Vale, portanto, a pena fazer neste ponto uma digressão para encarar esse desafio, visto como não é tão só ameaça à paz econômica e política do mundo, constitui ameaça a toda a vida moral da humanidade.
erradica todo o sistema de valores por meio do qual se construiu a civilização ocidental. Conforme acontece, este aspecto mais sutil mas de maior importância do comunismo fica quase inteiramente obscurecido pela ameaça do conflito material, e talvez a nossa única esperança seja que este último venha ainda alertar o mundo livre para o perigo mais insidioso em relação à vida moral inteira do homem. Tal perigo, inerente à filosofia fundamental do comunismo, não desapareceria com a extinção de ameaça de guerra, se tal ocorresse. Então, na verdade, tendo suprimido todas as precauções, a humanidade correria perigo. Constitui um fenômeno curioso, que seria divertido contemplar se não fossem as suas terríveis consequências. Observar esta monstruosa representação no palco internacional da história de Frankenstein. Aí está a criação da filosofia da ciência ocidental que se liberou das instituições controladoras e está assumindo aspecto destruidor selvagem na nova montagem que os comunistas lhe proporcionaram, na qual se aceita literalmente a lógica materialista, que a tudo se aplica. No Ocidente, o cientista tem duas vidas, bem como duas filosofias, que conserva confortavelmente separadas. Uma é um tipo de bom senso, que supõe espírito real no indivíduo, o qual não procura de modo algum entender. Talvez mesmo o ligue à teoria da alma e o interprete na estrutura religiosa. A outra é mecanicista, perfeitamente limitada ao salão acadêmico, onde parece menos adequada do que na vida real. Somente uma vez por outra algum pensador ousado, entendedor, reto rompe a muralha isoladora, procurando fundir as duas. O Dr. Edmund W. Sinnott só ultimamente realizou nobre esforço para fazer tal síntese no livro Dois Caminhos para a Verdade. A coexistência das duas filosofias em conflito é possível, no Ocidente, porque nenhuma revolução varreu as antigas instituições conservadoras como aconteceu na Rússia. E no Ocidente as instituições ainda têm mais influência para determinar a conduta do que todas do pensamento materialista. Neste ponto a criação de Frankenstein ainda está sob controle. Os russos, porém, eram crianças de peito para o materialismo ocidental. Engulam-no totalmente, como sem pestanejar adotaram o cristianismo por édito do príncipe Vladimir de Kiev e como se ocidentalizaram sob Pedro o Grande. E agora o Ocidente tem algo de aterrador nos braços. Há tais filosofias científicas, que se aplica tão satisfatoriamente ao mundo da matéria, com as energias físicas e o aspecto mecânico total da vida, constrói as mesmas máquinas de guerra para eles como faz no Ocidente, as mesmas bombas destruidoras, aviões e submarinos. O grande drama torna-se sinistro e trágico porque os governantes soviéticos procuram, com lógica ingênua, consciente e resolutamente fazer com que os homens e a conduta deles se ajustem a essas imagens físicas. Transformaram tudo em evangelho político, congelaram tudo em finalidade fanática. Essa criação monstruosa de Estado mecanicista com moralidade mecanicista volta-se agora para o mundo ocidental, cuja ciência o criou, ameaçando destruir tudo quanto pertence ao seu faltor. Esta maneira determinista de vida, entrincheirada no espírito de um povo e dotada do poder maníaco do nacionalismo, só poderá aumentar a violência de uma convulsão militar. Assim também a moralidade mecanicista do sistema comunista proporciona aos seus seguidores objetivo desimpedido de ação, licença essa que o conflito filosófico dos seus opositores não permitirá a estes praticar. Tal circunstância aumenta desmedidamente a vantagem que se deve reconhecer ao programa soviético em qualquer conflito que venha a ter com o Ocidente. Os comunistas russos desfrutam de outra grande vantagem. Esta reside na divisão do pensamento que ainda persiste em países como a América do Norte. Não me estou referindo à divisão em relação ao isolacionismo ou a teorias econômicas. Ao contrário, trata-se da divisão dos povos mais capazes e esclarecidos do Ocidente relativamente à própria questão de onde partiu o comunismo, a teoria da natureza do homem e das forças que atuam na sociedade.
Escolas profissionais dentro da mesma universidade ensinam e pregam, caracteristicamente, aos seus alunos concepções conflitantes da natureza humana. Certamente, não será de esperar que o estudante de medicina ou psicólogo norte-americano critique duramente os soviéticos pelos esforços que fazem no sentido de aplicar o conhecimento aceito de manuais da mesma espécie dos que estão estudando. Afinal de contas, deste lado da cortina de ferro faz-se o mesmo esforço para forçar o indivíduo dentro da moldura mecanicista como se realiza do outro lado. Não é significativo que os eruditos ocidentais não tenham atacado o comunismo ao nível das ideias fundamentais. Com toda certeza não há necessidade de argumentar a favor do valor, mesmo em conflito material, de espírito unificado entre as pessoas que nele tomam parte. Na luta atual de ideologia no mundo, o Ocidente não pode permitir que as pessoas fiquem meio materialistas e meio espiritualistas na filosofia que adotarem. A força moral do país poderá ser perfeitamente o fator decisivo na luta e essa força depende da segurança que o povo tiver da justeza da sua posição. Em termos de eficiência em comparação ao custo, a atitude de grupo unificado é talvez a melhor espécie de armamento que existe. Francamente, portanto, a liderança ocidental precisa chegar ao fundo das questões intelectuais com o comunismo. Se a ideologia comunista é falsa, devem revelar-se claramente os fatos que o demonstrem, reforçados e explorados inteiramente. Nada, entretanto, senão a autoridade da ciência sob melhor forma será capaz de levar a convicção ao mundo, e conservá-la, a tal ponto. Será possível que as pessoas capazes, em número suficiente, enxerguem esta dimensão causal do problema comunista e o façam em tempo de sorte a poupar à humanidade a aprendizagem dispendiosa pela experiência. Poderá parecer que esta discussão divagou para muito longe. Tal não se dá, porém, toda a integridade ética do mundo está comprometida no desafio moral do comunismo. Se o comunismo não é maneira nova e distinta de tratar os seus semelhantes, na massa, o que é então? A primeira e grande pergunta a respeito deveriam ser: possui premissa firme de fatos incontestáveis? A prova resultante da parapsicologia o contradiz manifestamente. E o que é mais, é a única ciência que o faz de maneira rigorosa e inequívoca. Aqui está, portanto, pelo menos um começo da conquista intelectual do comunismo, pronto para os que se preocupam com a lógica que lhes serve de base. Programa amplo de pesquisa firme sobre os aspectos não físicos do homem poderia tornar-se nova influência unificadora na vida ocidental, fator central de entendimento, em torno do qual se estruturariam melhores relações humanas. Poderia pelo menos unir a nossa própria casa que está dividida, os nossos corações que não estão indivisos, na direção desta solução fundamental do materialismo, do qual o comunismo é simplesmente frutos amargos, cheios de espinhos. A fraqueza do Ocidente não reside somente no conceito dividido da natureza do homem. Consiste de muito mais do que diferença em ideologia ou filosofia. Processa-se atualmente em volta do mundo uma luta prática e realista pelo coração e espírito do homem, como ocorreu no século XVI com velha espada para a conquista das áreas desconhecidas do globo. E embora hoje o comunismo tenha talvez como motivação real somente o impulso de buscar o poder para dominar o mundo, o programa ostensivo de propaganda é bastante positivo em prol do melhoramento social e econômico da humanidade. Nem a negar que esse programa prometido de melhoramento econômico, seja qual for a sua sinceridade ou o seu verdadeiro valor, constituiu arma de tremendo valor nas mãos da liderança soviética. Uma das provas mais evidentes é estar manifestamente levando outras nações, principalmente a América do Norte, a generosidade dispendiosa, sem precedentes, e concorrente contra a vontade. A ironia dessa guerra fria de altruísmo está em que as próprias religiões que o comunismo suplantou devem dedicar-se expressamente à salvação do homem, e os seus fundadores não esqueciam o bem-estar social.
criou ideal e código de conduta tão elevado para o homem que se considerou de origem divina. Entretanto, depois de período de experiência de muitos séculos, o sucesso dessas religiões em conduzir os seus adeptos à maneira satisfatória de viver tem sido tão pequeno que as massas frustradas, desesperadas, infelizes, temerosas voltam-se, nesse choque comum das ideologias, para essa nova promessa de espécie melhor de salvação. Muito embora se saiba que as promessas marxistas são falsas, é indiscutível que tem convencido grandes grupos. Encontrar-se-ia o motivo para isso no vazio, na falta de sólida base